Olá, meus amados, estamos de volta para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós estaremos falando a respeito do jejum, uma prática muito comum no meio do povo cristão, mas que necessita ainda de um aprofundamento maior nas Escrituras Sagradas para entendermos a forma de praticar o jejum. Precisamos entender, mediante as Escrituras Sagradas, como que Jesus ensinou os seus discípulos a respeito deste assunto. E para nós termos um conhecimento maior, nós iremos ler no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 16 ao 18, em que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É interessante observarmos neste capítulo que Jesus faz menção de três características ou três práticas que eram encontradas em um judeu. Então, se nós observarmos o capítulo, nós iremos entender. Em 3 versículos, Jesus faz menção dessas práticas que os judeus faziam. No versículo 2, ele diz assim: Quando, pois, deres esmolas. No versículo 5 ele diz: Quando orares. E no versículo 16 ele diz: Quando jejuardes. Um judeu piedoso tinha essas 3 características. Um judeu piedoso, ele era um homem que compadecia dos pobres, dava esmola. Um judeu piedoso, ele orava. E um judeu piedoso jejuava. Nele tinha essas 3 práticas ou 3 características, que era parte da vida de um judeu piedoso. E então Jesus, nesse texto, ensina para nós que jejuar faz parte da vida cristã e das disciplinas e práticas espirituais para um crescimento e expressão da nossa fé em Deus. E então nós precisamos entender o conceito bíblico do que é jejuar. Jejuar era uma prática no Antigo Testamento bem antes de Jesus vir. Os judeus já praticavam o jejum bem antes de Jesus vir a este mundo. Então nós podemos entender que o jejum não foi inventado por Jesus. O jejum era uma prática bem antiga, desde o Monte Sinai, quando o povo ainda estava no deserto, que foi determinado por Deus. Nós iremos ver alguns versículos mais à frente, que Deus determinou e o que Deus orientou Moisés acerca do jejum. Jejuar é abster-se de alimentos, ou de água por um tempo determinado. Por um dia, por 7 dias, por 40 dias. Nós temos vários relatos nas Escrituras Sagradas de vários períodos de jejum. Só que essa prática do jejum, ela é uma prática que precisa ser acompanhada de oração. O jejum, ele nunca é só. O jejum nunca é praticado apenas abstendo-se do alimento. Não é correto jejuar simplesmente tirando o alimento. Nós podemos observar, segundo as Escrituras Sagradas, que quando era feito o jejum, era tirado-se o tempo para orar, buscar a Deus,
não era apenas um ato de deixar de se alimentar para agradar a Deus. Simplesmente eu tirar o meu alimento por um tempo, aquilo não é suficiente para agradar a Deus. O jejum, ele vem acompanhado da oração. Nós podemos analisar, segundo as Escrituras, que todo jejum, ele vem acompanhado da oração. Simplesmente abster-se do alimento não quer dizer que eu estou agradando a Deus com aquele jejum. Eu preciso tirar um tempo para ler as Escrituras Sagradas, eu preciso tirar um tempo para orar. Então, o mais correto será tirar um tempo de jejum, um período que seja favorável a você estar disponível para tirar o tempo para orar, para ler, para se achegar mais a Deus. Então nós precisamos entender esse conceito. Nós precisamos entender que o jejum é afligir a alma, é matar o nosso eu, é nos aproximarmos de Deus e não simplesmente nos abster-se do alimento. Nós precisamos nos aproximar de Deus em oração, em consagração e lendo as Escrituras Sagradas. Nós precisamos tirar esse tempo. Há várias citações no livro ou no Antigo Testamento em que se refere ao jejum como afligir a nossa alma. O salmista Davi, ele disse no Salmos 35:13 que nós podemos entender bem o que Davi estava querendo dizer. Olha só o texto. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era panos de saco. Afligia a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Em algumas versões, ou outra versão, ele diz que a minha cabeça inclinava-se no meu peito. Então, Davi está falando aqui que o jejum é contristar-se, é afligir a alma, é um ato de matar ou mortificar a carne. Não é simplesmente nos abstermos do alimento, não. Nós precisamos orar, nós precisamos ler as Escrituras Sagradas no tempo em que nós tiramos para jejuar. No tempo que nós tiramos para jejuar. Por isso que eu disse um pouquinho antes, é interessante que façamos o jejum quando temos um tempo para fazer isso. Quando nós temos tempo para sacrificarmos. Não simplesmente abstermos do alimento. Eu deixei de me alimentar hoje, jejuei. Não, o jejum nunca vem só. O jejum, ele é seguido de oração. E o interessante é observarmos aqui que, apesar de ser uma prática dos judeus, jejuar, só havia um dia que era obrigatório para os judeus jejuarem. Era o dia da expiação, em que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pela nação de Israel, por todo o povo de Israel. Então, esse dia, ou nesse dia, era obrigatório ou era obrigado a nação inteira a jejuar. Só nesse dia. Nós podemos observar que quando Moisés fala sobre o jejum no livro de Levítico 16, versículo 19, ele disse que o povo iria afligir a sua alma naquele dia, que o povo iria fazer um sacrifício de abster-se do alimento, mas o principal era a aflição da alma. A alma seria afligida naquele dia. Então, quando nós lemos o texto, nós podemos entender no livro de Levítico, no capítulo 16, versículo 29, ele diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo.
No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Isso era uma ordem de Deus para o povo. Moisés instruiu que naquele dia, o dia de Yom Kippur, que hoje é um dos dias mais importantes para a nação de Israel, era o dia da purificação. Então, naquele dia, todos jejuariam. Nós entendemos aqui, ou nós observamos aqui, que a palavra jejum não aparece nesse texto, mas a palavra afligireis a vossa alma quer dizer o jejum, assim como Davi disse, afligi a minha alma com jejum. Então, nesse dia, afligireis a vossa alma. Nesse dia, vós jejuareis, tanto o natural como o estrangeiro que peregrina entre vós. O natural é o próprio israelita ou o judeu. O estrangeiro eram aqueles que viviam com o povo de Israel, mas não era parte da nação de Israel. Então Deus exigiu que nesse dia seria feito o jejum, o único dia em que a Escritura Sagrada nos relata que era um dia obrigatório de jejum, apesar de ser uma prática, ou os judeus terem esta prática de jejuar. Então nós precisamos entender que o jejum é a falta de alimento para o nosso corpo, para o nosso organismo. E esta falta de alimento, em que o nosso corpo sente a necessidade daquele alimento, o nosso corpo é afligido pela falta do alimento para o nosso físico. Essa falta em que o alimento faz para o nosso organismo, ela precisa refletir-se na nossa alma, ela precisa refletir-se no nosso espírito. Então precisamos afligir o nosso espírito, assim como o nosso corpo é afligido pela falta de alimento. Nós precisamos sentir a necessidade de estarmos mais próximos de Deus. Nós precisamos sentir a necessidade de buscarmos a Deus. Essa é o principal objetivo do jejum. A falta de alimento no nosso organismo, no nosso corpo físico, ela precisa refletir na nossa alma. A necessidade do alimento para o nosso corpo físico precisa refletir na nossa alma a necessidade de buscarmos a Deus. Assim como o alimento faz falta para o nosso corpo, nós nos afligimos, às vezes até ficamos angustiados que acaba logo aquele jejum para que o nosso corpo venha se alimentar. Então esta aflição precisa ser refletida na nossa alma. Precisa ser refletida na alma daquele que jejuma. Ele precisa sentir a necessidade de estar próximo de Deus. A necessidade do alimento precisa refletir na necessidade do nosso espírito ser quebrantado e aproximar-se de Deus. Nós precisamos sentir a necessidade que nós precisamos de Deus. A nossa alma necessita de Deus. Essa é a principal função do jejum. E então, com oração, com leitura da palavra, nós nos aproximamos de Deus. É por isso que eu disse antes, o jejum, ele nunca vem só. O jejum, ele é acompanhado da oração. Porque na oração e na palavra, nós nos aproximamos de Deus. Na oração e na palavra, nós alimentamos o Espírito. E assim nós nos aproximamos de Deus. Nós nos chegamos a Ele com uma maior intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é através do jejum, mortificando a carne e trazendo o Espírito, a alimentação espiritual para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Essa é a verdadeira função do jejum. Como eu disse antes,
era uma prática dos judeus, o jejum. E também, como eu disse, que havia só um dia que era obrigatório o jejum em Israel, ou o povo judeu, eles tomavam a iniciativa de praticar o jejum. Eles praticavam o jejum individualmente, eles praticavam o jejum coletivamente, acostumavam fazer esses jejuns quando pecavam contra Deus, quando sentia necessidade que precisava aproximar-se de Deus porque estavam se afastando de Deus, então eles jejuavam, eles praticavam o jejum coletivo quando a nação estava passando por uma dificuldade muito grande, por calamidade na produção de alimentos, quando eles estavam guerreando, que o seu inimigo era muito superior a eles, então eles convocavam um jejum coletivo. Esse era um jejum para que Deus viesse intervir naquela guerra e trazer ou dar a vitória para eles. Mas eles sentiam a necessidade de buscar a Deus o perdão, porque o jejum é para aproximar-se de Deus. O jejum é para Deus se agradar daquele que está fazendo jejum. E então Deus concederia a vitória ao povo ou àquele que estava fazendo jejum. Então eles buscavam o jejum em oração, reconciliar-se com Deus, por ter se afastado de Deus, jejuavam, como eu disse, quando estavam passando por uma dificuldade muito grande, quando a chuva não vinha, quando demorava a chuva chegar, eles ficavam preocupados, então jejuavam a Deus, se aproximavam de Deus. Mas o jejum aqui, como eu disse, é para se aproximar de Deus. O jejum é para se achegar a Deus, é para ter intimidade com Deus. Então, Deus, na sua benignidade, concedia o favor, ou concede o favor àquele que o busca. Mas o objetivo principal do jejum é aproximar-se de Deus, é ter uma intimidade com Deus, é estar próximo de Deus. Então, Deus, pela sua misericórdia, concede aquele favor. Concede aquele favor. Isso dependendo do próprio Deus. Não é porque eu vou jejuar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que Deus tem que fazer. Não. Isso é pela misericórdia de Deus. Isso é do seu querer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é que determina todas as coisas. Então Ele fará ou não segundo a sua vontade. É importante observarmos no texto em que nós lemos que Jesus espera que seus discípulos jejuem também. É tanto que no versículo 16 ele diz: quando jejuardes. Quando jejuardes. Então Jesus está aqui pressupondo que seus discípulos jejuariam também. Continuariam com aquela prática do jejum que era conhecida no povo, ou do povo judeu. Era uma prática e Jesus de forma alguma estava abolindo o jejum. E nós podemos entender que, sem dúvida, ele deixa que o jejum é uma prática da vida cristã. É uma prática que faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos frequentemente jejuar. Como eu disse que só havia um dia que era obrigatório, então o jejum ele não pode ser ou não é uma causa obrigatória. Deve ser voluntário. Cada cristão praticar o jejum voluntariamente, mas que é uma prática que necessita ter, Jesus está aqui nesse texto que nós lemos, pressupondo que os discípulos continuariam, que jejuariam, É tanto que no capítulo 9, os versículos 14 e 15, Jesus fala sobre o jejum também. Olha o que o texto diz. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: ponde porventura
andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, pois, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Então Jesus está dizendo aqui que os discípulos iriam ter motivos para jejuar. Os discípulos com certeza jejuarão, ou jejuariam. Jesus estava dizendo aqui nesse texto. Embora Jesus estava pressupondo aqui no capítulo 6 que os seus discípulos haviam de jejuar, ele não esperava que seus discípulos fizessem isso por todo o tempo, como os fariseus e os discípulos de João, porque eles jejuavam 2 vezes por semana. E os seus discípulos não tinham essa prática, que era uma prática oriunda do judaísmo, do rabinismo. Era a ordem, como nós lemos no texto anterior, no texto de Levítico, era um dia por ano. Sim, esse era uma ordem, mas eles jejuavam 2 vezes por semana. Foram os rabinos que colocaram esta prática, mas que não adivinham das escrituras sagradas. Era uma prática colocada pelos rabinos, né, e pelos judeus. E então os discípulos de João e os fariseus estranhavam porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Então eles chegaram a perguntar para Jesus, né? Por que seus discípulos não jejuam? Você é um mestre, você é um rabino, os seus discípulos não jejuam. Então Jesus usa uma figura de linguagem aqui, dizendo o seguinte: por que vão jejuar se o noivo está com eles? Não há necessidade de jejuar enquanto o noivo está com eles. Não há necessidade de jejuar em uma festa. O noivo está ali. A festa de casamento, a alegria, né? Jesus disse: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Então ele diz: dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então Jesus está falando para ele: não há necessidade de jejuar em uma festa de casamento, porque na festa de casamento o noivo está ali. Ali a alegria, ali a festança, ali aonde todos se rejubilam, aonde todos se alegram comendo e bebendo, porque o noivo está. Então Jesus diz o seguinte: chegará um tempo em que o noivo será tirado, então jejuarão. Então jejuarão. Jesus está falando o seguinte: se eu estou aqui, não há necessidade deles jejuar, porque eu estou presente, eu estou junto com eles. Mas virá dias em que haverá necessidade deles jejuar. Quando for tirado o noivo, então terá a necessidade de jejuar. Por quê? Jesus não estará mais fisicamente, Jesus não estará em corpo mais junto com eles, então precisarão de jejuar. Jejuarão para que a palavra seja cumprida, jejuarão para que o reino dos céus seja estabelecido, jejuarão para que se aproximem mais de Deus. Então haverá necessidade de jejuar, mas agora, por enquanto, eu estou com eles. Jesus estava dizendo: eu sou o noivo, aonde eu estou, a festa, então não há necessidade de eles jejuarem. Por quê? Jejuar é quebrantamento, jejuar é afligir a alma, como nós já dissemos. Jejuar é buscar aproximar-se de Deus. E naquele tempo Jesus estava com eles, Jesus estava presente. Então, como ele disse, volto a repetir, haverá um tempo em que a necessidade de jejuar, haverá um tempo em que precisarão jejuar, porque o noivo não estará mais com eles. Fisicamente eu não estarei mais, então há necessidade de jejuar. E então
Nós estamos vivendo este tempo. Jesus está na glória hoje. O seu Espírito Santo está conosco, mas há necessidade em nós de jejuarmos, para nos aproximarmos dele, para nos chegarmos a ele com intimidade, chegarmos a ele de coração, em espírito e em verdade. Então hoje há necessidade de jejuarmos. Mas como eu disse, não obrigatoriamente, mas por espontaneidade, pela necessidade de cada um se aproximar de Deus, precisamos jejuar. Então daremos continuidade na nossa aula na próxima semana. Estaremos abordando mais um pouco deste assunto para que nós entendamos melhor como jejuar para nos aproximarmos de Deus. Amém? Deus abençoe e até